Olá, minhas futuras protagonistas, aparecendo aqui ao vivo com vocês, sem avisar, né? Fazendo uma live surpresa só pra gente falar mais sobre essa questão de suplementação que eu introduzi nos stories hoje mais cedo. Eu decidi trazer esse tema pra vocês porque é um tema que vocês têm muitas dúvidas, né? Tem muitos questionamentos, qual que é a suplementação que realmente vale a pena pra quem tem acne? Outro ponto é que eu vejo muitas de vocês fazendo uso de suplementação por conta própria ou sem indicação de um profissional da área da saúde. Então, foram na farmácia e aí a pessoa que estava lá vendendo na farmácia acabou falando, dando uma recomendação para vocês. Ou vocês viram alguma outra pessoa consumindo um suplemento e resolveram comprar para testar em vocês. Ou viram uma influenciadora tomando um suplemento X e resolveram fazer o teste com vocês, né? Quando se trata de acne, existe muito conteúdo aí sendo disseminado na internet. Muitas vezes a gente precisa filtrar, né? Qual que é a origem desse conteúdo? Ele está sendo passado por um profissional da área da saúde? Esse suplemento faz sentido para o meu contexto, para as minhas raízes da minha acne. Então a gente vai falar bem profundamente sobre isso. Eu quero esclarecer muitas coisas aqui para vocês, mostrar qual que é o caminho aí para a decisão dessa suplementação. Então podem ir mandando comentários, dúvidas de vocês em relação a acne e suplementos, que eu vou respondendo para vocês, tá? Algumas vezes eu vou demorar um pouco para responder até eu terminar minha linha de raciocínio, mas assim que for pertinente eu já respondo cada uma de vocês, tá? Quem não me conhece ainda, meu nome é Beatriz Valverde, eu sou nutricionista funcional e especialista em acne e a minha missão é realmente trazer mais e mais conhecimento sobre esse tema para vocês. Então a gente vai quebrar paradigmas, vou levar um conhecimento científico, tudo que eu ensino para vocês é embasado não só cientificamente, mas também no campo de ação, tá? Bem-vinda Sara, bem-vinda Regina, Raquel, Lara, Lana, Amanda, Li, Marina, Luciana, Rebeca, Moniza, Débora, Mari, Luísa, Daniele, Amanda, Abá, Tayane, sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês aqui, mesmo eu aparecendo sem avisar ninguém. Peguem papel e caneta, porque sempre que vocês anotam, vocês têm maior tendência de colocar em prática, tá? E tem resultados aquelas pessoas que saem só do campo de aprendizado e colocam lá a mão na massa. Hoje mais cedo eu coloquei a enquete, né, pra vocês, e tava uma enquete bem dividida de pessoas que tomavam suplemento e pessoas que não tomavam, e grande parte de vocês tinham respondido pra mim que tinham começado essa suplementação por conta própria. Coloquem aqui nos comentários quais são os suplementos que vocês andam utilizando atualmente, tá? Coloquem então aqui nos comentários, porque eu quero falar sobre cada um deles que vocês forem colocando aqui, combinado? Por que eu decidi então falar sobre esse tema com vocês? Hipersuplementação. Eu vejo muitas de vocês tomando 1000 suplementos para acne como uma forma de tentativa aí, né? Quando a gente tá com uma acne ativa, com uma acne persistente há muito tempo, eu sei que muitas de vocês acabam fazendo tudo o que aparece na ânsia por ter resultados, mas muitas vezes isso acaba sendo um tiro no pé para vocês. Vou contar a história de uma das alunas da comunidade anti-acne. Ela entrou na Comu, ela já se alimentava bem, ela fazia uso de muitos suplementos e aí a gente começou a investigar o caso dela. E o que acontecia? O quadro dela era uma acne com fundo gástrico. E ela tomava um monte de suplementos, muitos deles, 90% deles por conta própria. E o que estava acontecendo? A raiz da acne dela estava ficando a cada dia pior. Por quê? Porque, gente, os suplementos, eles acabam sobrecarregando a nossa saúde gástrica. Então, ao invés deles estarem ajudando ela a melhorar o quadro dela, na verdade, eles estavam sendo um grande tiro no pé. O que a gente fez, então? Retiramos os suplementos e o que aconteceu? A gente conseguiu reverter o quadro dela. Então, gente, não adianta
vocês ficarem tentando suplementos sem um suporte, sem recomendação, sem orientação. Porque existem muitas coisas quando se tratam, né, de suplemento. Primeiro de tudo, todos esses polivitamínicos que vocês veem por aí nas farmácias, suplemento de A a Z, multivitamínico para a saúde da mulher, fujam disso, tá? Primeiro de tudo, por quê? Porque todos esses suplementos que são de A a Z, que vendem aí nas farmácias, a composição das vitaminas desse suplemento, elas não estão na forma bioativa e absorvíveis. O que significa isso? Que tudo isso que você está colocando aí, todas essas vitaminas de A a Z, você está colocando no seu corpo, mas você não está absorvendo, porque elas não estão no formato ideal, tá? Para o seu corpo absorver. O nosso corpo, por exemplo, ele não gosta de minerais de baixa qualidade. Eles gostam de um material mais quelado, que a gente chama, porque ele é biocompatível com o nosso corpo, ou seja, a gente consome e consegue absorver. O alimento, ele é muito melhor do que o suplemento, porque no alimento, o alimento já tem essa vitamina e esse mineral no formato bioquímico perfeito para absorção do nosso corpo. Quando uma indústria farmacêutica ela vai sintetizar uma vitamina e um mineral para colocar num suplemento, ela não consegue muitas vezes chegar nesse formato bioquímico que é biocompatível. Então aí você está gastando dinheiro e não está absorvendo o que você precisa absorver. Outro ponto é que esses suplementos de A a Z, eles não são legais por quê? Porque existem várias vitaminas e minerais que elas interagem entre si. O que significa isso? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o cálcio e o ferro, eles são absorvidos no mesmo campo de absorção, no mesmo sítio de absorção. Então, eles brigam entre si. Um suplemento de A a Z, ele tem o cálcio e ele tem o ferro. E o que vai acontecer? Somente um deles será absorvido, somente o cálcio, porque o cálcio é mais forte do que o ferro. Entende como não faz sentido a gente pegar esses suplementos com milhões de vitaminas, sendo que cada uma delas, elas precisam ser absorvidas umas muitas vezes separadamente, algumas gostam de estar juntas, algumas se complementam e ficam mais fortes para serem absorvidas, mas nem todas elas. Então você está investindo, gastando um dinheiro aí numa coisa que não está sendo absorvida pelo seu corpo. Outro ponto que é muito importante. Muitas vezes vocês colocam um suplemento, mas o seu corpo ele não está preparado para receber esse suplemento. O que acontece? O nosso intestino, como eu já trouxe algumas vezes para vocês, é por lá onde a gente faz a absorção e a síntese de vitaminas e minerais. Se o seu intestino ele está inflamado, se o seu intestino ele está com nanoinflamações, se o seu intestino não está com uma boa cepa de micro-organismos, porque o nosso intestino ele tem a sua colônia de fungos, de bactérias, de parasitas, de micro-organismos que são importantes para a nossa saúde. Então, a gente vive em simbiose, em mutualismo com essas bactérias e com esses micro-organismos benéficos. A gente dá casa, a gente dá comida para eles e, em troca, eles nos auxiliam na síntese, na absorção de vitaminas e minerais. Então, esses micro-organismos benéficos no nosso intestino são muito importantes. Porém, existem muitas coisas que fazem com que esses micro-organismos positivos acabem morrendo e haja um supercrescimento de fungos e bactérias patogênicos. Então, nosso estresse no nosso dia a dia altera o pH do nosso intestino e faz aí essa morte dos micro-organismos benéficos. O que a gente come, poluição, enfim, uma série de coisas interfere aí nesses micro-organismos. Então, a gente sempre vai precisar cuidar muito bem do nosso intestino. Se você vai lá, gasta uma série de dinheiro com suplementos, achando que eles vão ser a melhor coisa do mundo, mas o seu intestino está inflamado, o seu intestino está com esses micro-organismos patogênicos crescendo, o que vai acontecer com você? Vai fazer cocô caro, vai fazer xixi caro. Exatamente isso.
Então a gente precisa, primeiro de tudo, promover uma saúde integral do nosso organismo, preparar o nosso corpo para que ele receba esse suplemento da melhor forma possível, para que você faça um investimento e usufrua do benefício desse investimento. Senão acaba sendo também um tiro no pé, tá? E a gente sempre precisa entender e avaliar, será que realmente a gente precisa desse suplemento? Será que ele faz sentido para o nosso caso? Eu vou dizer para vocês que 90% dos suplementos que vocês tomam, vocês não precisariam tomar. Por quê? Porque existem estratégias nutricionais que são muito mais eficientes do que esses suplementos que vocês estão colocando, tá? É muito mais digerível, é muito mais absorvido e tem uma ação muito mais rápida do que o suplemento em si, tá? Então, por isso que eu tô aqui para mostrar para vocês de que a alimentação, ela é muito mais eficiente do que a suplementação, tá? Então, a gente precisa olhar tudo isso. Se o nosso intestino tá bem, se essa vitamina que você tá comprando não tem a composição ruim, com vitaminas que não são biocompatíveis, você precisa avaliar se todas essas vitaminas que tem nesse suplemento realmente são absorvidas juntas e fazem sentido, tá? Porque assim você vai fazer um investimento que realmente faz sentido para você e você vai usufruir de tudo isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão falando, tá? E quem tem, gente, acne com fundo gástrico, muito cuidado com suplementos, tá? Porque senão pode acontecer com vocês exatamente o que acontecia com a minha aluna, tá? Que ela tava lá gastando mais de R$500 por mês com suplementos que na verdade estavam piorando o quadro dela, porque todos os suplementos eles passam pelo nosso estômago, são filtrados no nosso fígado. Então, se todos esses órgãos já estão como um ponto de atenção, já são gatilhos para você, quanto mais suplemento você coloca, mais você agride eles, tá? Então, sempre que você for tomar suplemento, veja se realmente você precisa, tá? E sempre busque, por exemplo, quando possível, suplementos em pó e não suplemento em cápsula, porque o nosso corpo, ele tem uma barreira a menos aí na hora da digestão. A Tayane mandou assim, percebi isso, tomava um suplemento de A a Z e aumentou muito meu quadro. É exatamente isso, ele estava provavelmente agredindo sua parte gástrica, sua parte intestinal. Todas as vitaminas, elas não estavam na forma biocompatível, elas estavam brigando uma com a outra. Parei de tomar e diminuiu o meu quadro de acne. É isso que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente vê as influenciadoras tomando milhões de suplementos. E o que vocês precisam ter clareza é que na maioria das vezes elas estão sendo pagas para divulgar aquele suplemento. Muitas vezes, na maioria das vezes, elas nem tomam aquele suplemento. A gente vê, né, as influenciadoras consumindo aquelas gummies, consumindo aquelas balinhas que prometem a saúde da pele. E, gente, essas balinhas, essas gummies, elas são terríveis para a saúde da pele. A maioria delas ou tem açúcar, né, ou tem derivados de açúcar. Então tem, por exemplo, não tem o açúcar em si, mas tem um adoçante, tem lá uma sucralose, tem lá, por exemplo, uma dextrose, tem uma maltodextrina. Tudo isso são derivados, né, e acabam influenciando negativamente a sua pele. Elas têm, por exemplo, corantes, adoçantes, aromatizantes artificiais que a gente precisa tomar cuidado também. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, um suplemento que tem as vitaminas biocompatíveis, que poderia ser uma boa opção. Quando a gente vai olhar, tem uma série de aditivos para aumentar o tempo de duração, para melhorar a palatabilidade, para deixar gostosinho, para que você consiga tomar. E são esses os pontos que podem gerar acne em você também, tá? Por quê? Aditivos como corantes, conservantes, moduladores de paladar, tudo isso acaba agredindo o seu intestino. E 3/4 das mulheres com acne tem alteração intestinal, tá? E existe o eixo intestino e pele. Então, o intestino é sempre um ponto de atenção pra gente. Se a gente toma, por exemplo, de forma contínua, um suplemento que tem corante, que tem conservante, a gente está trazendo uma microinflamação no nosso corpo.
Muitas vezes essa microinflamação ela é silenciosa, mas a longo prazo ela traz uma série de danos e consequências no nosso organismo. Então ela traz inflamação no nosso corpo, ela faz com que aumentem as chances de a gente ter alterações tireoidianas, tá? Então sempre busquem orientação, principalmente de uma nutricionista, para avaliar se o seu quadro precisa ou não. E se for necessário a introdução de um suplemento, que seja um suplemento de boa qualidade e que você tenha o seu corpo preparado. Por exemplo, eu sei que muitas de vocês sabem, por exemplo, que quando o intestino não está bem, o que a gente coloca na maioria dos quadros? Um probiótico. O que é um probiótico? Probiótico é uma cepa de bactérias específicas que a gente coloca para recolonizar esse intestino. Mas não adianta você colocar o probiótico, tentar recolonizar esse seu intestino se ele está totalmente inflamado. Os probióticos, essas bactérias boas que você vai introduzir, são como se fossem inquilinos da sua casa. O que acontece? Quando você vai alugar uma casa, quando você vai alugar um apartamento, a pessoa que vai lá ver se ela quer alugar ou não, ela vai olhar se o lugar foi bem cuidado, se aos arredores tem lugares para comer ou tem lugares para ela comprar comida. Se não tiver uma boa base para ela ter uma vida ali dentro, ela não vai querer alugar o seu apartamento, ela não vai querer alugar a sua casa. Tá? É a mesma coisa que acontece com os probióticos. Se o probiótico chega lá no seu intestino e ele percebe que o pH não tá o ideal, que ele vai acabar morrendo, ele não tem vitaminas e minerais, ele não tem o suporte para sobreviver ali dentro, o que vai acontecer? Ele vai morrer, ele vai embora. E aí não vai estar adiantando de nada esse dinheiro que você está gastando. Então você precisa preparar o seu corpo também para a hora que você vai adicionar qualquer tipo de suplemento, tá? Deixa eu ver o que mais vocês estão mandando aqui. Deixa eu descer. Gomic Beauty. Sim, pode sim, meninas. Não é uma boa opção para quem quer melhorar a acne. Oi, Alu. Tenho sim, eu tenho a comunidade anti-acne, que as inscrições elas abrem do dia 19/9. Então, segunda-feira que vem, eu vou abrir as inscrições para a comunidade, que tem todas as minhas ferramentas para vocês identificarem qual que é a raiz da acne de vocês e tem todas as estratégias nutricionais para cada uma das raízes. Tem também no terceiro módulo da comunidade anti-acne uma explicação sobre cada suplemento. E aí a indicação e qual é a forma de uso de cada um desses suplementos, tá? Então, realmente é bem completo para que vocês tenham uma clareza e para que vocês consigam acabar com a acne de vocês de forma natural, de forma duradoura, tá? Lá a gente atua na raiz específica da sua acne e é isso que faz com que você consiga ter esses resultados duradouros. Deixa eu ver se vocês têm mais mensagens aqui. Mais pra frente eu vou falar mais sobre a Comu, tá? Na sexta-feira eu já começo a falar sobre a Comu, no nosso terceiro episódio, e na segunda-feira eu também vou falar mais, vou passar os detalhes de como que funciona, quem pode participar, quais são os pré-requisitos, tá bom? O que tomar para a inflamação do intestino? Não é o que tomar, é o que fazer, tá? Você precisa melhorar a sua alimentação, primeiro de tudo. Primeiro você precisa ter uma boa base alimentar. Se você já tem uma alimentação saudável, você já está um patamar acima. Mas a alimentação saudável não é o suficiente para você reduzir essa inflamação do seu intestino. Você vai precisar introduzir as estratégias nutricionais para essa melhora, tá? Então, por exemplo, a gente pode introduzir um shot, porque o shot ele vai regular o pH do seu intestino, mas ele também não é suficiente sozinho, tá? Precisa ter um contexto. Li, eu não recomendo o óleo de prímula, o óleo de borragem, tá? Ele não é suficiente para você conseguir regular os seus hormônios de forma natural.
Dentro da comunidade anti-acne, eu ensino o ciclo dos chás, o ciclo das sementes e a alimentação cíclica, que é o que vai promover a regulação dos seus hormônios de forma natural. Assim como eu não quero que você viva dependente de uma pílula anticoncepcional, eu não quero que você viva dependente de suplementos, que são caros, que podem agredir aí a sua saúde estomacal e podem ser um tiro no pé. Então eu ensino para você essas estratégias nutricionais, por quê? Porque não tem contraindicação e porque elas vão favorecer com que ela estimula com que o seu próprio corpo passe a produzir esses hormônios de forma natural, tá bom? Então eu ensino essas estratégias na comunidade anti-acne. Nutri, eu tomo suplemento de AZ e acabei de ver que tem vários conservantes. Sim, na Comu tem no terceiro módulo essa aula específica, tá? Não recomendo, Sara. Pode finalizar esse suplemento de A a Z, tá? Não é interessante. Mas se você entrou agora, depois assiste essa live por completo, porque eu falo pra você o porquê não é legal esse suplemento de A a Z. Por conta dessas interligações, né, das vitaminas. Muitas vitaminas elas não podem ser inseridas no mesmo momento, porque elas brigam entre si. E também o que acontece, muitas vezes elas não estão na forma bioquímica compatível para serem absorvidas, tá? A Bá mandou sobre injetáveis. As vitaminas injetáveis, elas só podem ser prescritas por médico, porque são hiperdosagens. Você precisa tomar muito cuidado com hiperdosagens. Por quê? Porque o seu corpo pode não reagir bem. A única vitamina que muitas vezes é legal essa hiperdosagem é a vitamina D, principalmente para quem tem a vitamina D muito baixinha, tá? Vai ficar salva assim, tá? Não tem problema nenhum. Pode sair e depois você assiste com calma, tá? Existem alguns suplementos que eu recomendo e que fazem muito bem assim para qualquer quadro de acne. Por exemplo, o própolis. O própolis, gente, ele é maravilhoso, ele ajuda você na sua imunidade, ele ajuda você no seu sono, que é um pilar super importante para quem tem acne, e diferente do que a gente vê por aí, muita gente fazendo, tomando própolis de manhã, eu recomendo que vocês tomem o própolis pela noite, tá? Porque além dessa questão de ele ser antibacteriano, antifungicida, antiparasita, anti-inflamatório, ele auxilia também ele é precursor de melatonina, que é o hormônio que vai melhorar, que vai regular aí a qualidade do sono de vocês, então é essencial. Outra vitamina que em muitos quadros é importante é a suplementação de vitamina D. A vitamina D, ela é considerada um pré-hormônio, tá? Então, se você tem a vitamina D baixa, provavelmente isso pode estar trazendo uma série de consequências aí na sua saúde. Sem contar que a vitamina D, ela também auxilia na produção de células TAG. O que são essas células TAG? São células que ficam no nosso intestino e que são essenciais principalmente para a digestão de proteínas. Então tem muita gente achando que é intolerante, achando que é sensível, achando que tem alergias alimentares, mas na verdade é só uma deficiência de vitamina D. E aí quando você regula a sua vitamina D, você consegue melhorar esse seu processo digestivo e você consegue ver que você na verdade não era sensível, na verdade você não era intolerante, você só não tinha essas células TAG, que é essas células reguladoras, tá? Polly, não acho legal suplementação de ômega 3 no geral, tá? O ômega 3, ele é um anti-inflamatório, mas muitas vezes as pessoas são sensíveis quando usam, né, essa suplementação. Eu não acho legal, principalmente para quem tem uma acne com fundo gástrico. E muitas mulheres têm essa acne com fundo gástrico, tá? Eu prefiro que vocês utilizem o ômega 3 de fonte natural dos alimentos. Então, chia, farinha de linhaça, aumenta aí o seu consumo de peixes, atum, sardinha, arenque, é maravilhoso, tá? Para vocês introduzirem mais ômega no dia a dia de vocês, sem precisar gastar com suplementos. A Nath mandou assim, essa mulher é uma enciclopédia, muito inteligente, amando a Comu.
Nath, você não tem ideia do quanto eu fiquei feliz pela essa mensagem, por esse comentário. Muito feliz mesmo, muito feliz que você esteja gostando. E espero que você esteja ajudando aí a cada dia mais e mais mulheres também com o seu trabalho. Obrigada mesmo, de coração. A Luna da Comum me orgulhando aqui, que delícia. A Bárbara mandou assim: confesso que parei a vitamina D, devo tomar porque deu baixa. Importantíssimo, tá? Vitamina D é importante porque, gente, eu não sei como que tá aí na região de vocês. Eu moro em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Aqui tá totalmente sem sol, neblina, chuvoso. Então, nesse período onde eu não consigo ter muito contato com o sol, eu faço uma suplementação de manutenção, tá bom? Mas se tiver baixíssima, precisa suplementar em uma dose maior para você começar a ver mais resultados, tá? Perfeito, Sara. Nota 1000. Giane, existem alguns sinais e sintomas que demonstram que você está com vitamina D baixa. Por exemplo, muita fadiga ao longo do dia, muito cansaço, você tá com pouca disposição, você tem alterações hormonais, ciclos irregulares, tudo isso já mostra pra gente que que possa existir aí uma deficiência de vitamina D. Por exemplo, se você não tem muito contato com vitamina D, com o sol, isso também já é um ponto de atenção. Por exemplo, se você mora numa cidade que tem bastante sol, existem chances de que a sua vitamina D esteja boa. Mas o ideal é que você tome pelo menos 20 minutinhos aí de sol por dia, nos braços e nas pernas, tá? No rosto sempre com protetor solar. Mas braços e pernas sem protetor para que você consiga absorver essa irradiação do sol e para que você consiga produzir essa vitamina D de você. Então, se você não está conseguindo tomar sol com frequência, isso também já é um ponto de atenção aí para você, porque 90% das mulheres brasileiras estão com deficiências. O ideal, Polly, é que a sua vitamina D esteja acima de 40 no exame, tá bom? Esse é o ideal, acima de 40. Gente, vocês têm mais dúvidas quanto a suplementações? Eu queria falar, porque eu sempre recebo, tá? Mensagens sobre a minha opinião em relação a whey protein, em relação a proteínas vegetais e o que eu acho em relação a isso, tá? Existem mulheres com acne que tem uma boa digestibilidade de derivados de leite. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Vocês que me acompanham há bastante tempo, vocês que estão participando do intensivão anti-acne, vocês sabem que o meu quadro de acne tem um fundo hormonal, emocional e gástrico. E não tem nenhuma relação com intolerâncias alimentares, porque realmente é isso. Eu tolero bem glúten, eu tolero bem lactose, mas essa não é a realidade de muitas pessoas, tá? Então, cada quadro é um quadro. Pessoas intolerantes, com alergia ou sensibilidade à lactose, não devem introduzir o whey protein, por exemplo. Por quê? Porque isso pode exacerbar o seu quadro de acne, tá? Mas existe um ponto importante quando a gente vai analisar uma composição do whey protein. Por quê? Porque, gente, quando vocês compram ele neutro, o que é um produto neutro, sem sabor e sem cor? Que é, por exemplo, o que eu recomendo. Se você é uma pessoa que não é intolerante, se você não é uma pessoa com alergia, se você não é uma pessoa sensível à lactose, você pode sim tomar o whey protein, desde que ele seja neutro, tá? Por que neutro? Porque não tem adoçante, porque não tem o corante, porque não tem os aditivos. Tem muita gente que tá tomando whey protein e o que tá fazendo mal não é o leite, mas sim essa sobrecarga que ele tem de coisas para deixar ele gostosinho. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, ele tem muito corante artificial, ele tem muito adoçante, ele tem muitos aditivos aí para fazer com que ele seja palatável e para fazer com que você consiga tomar. Isso também acontece com as proteínas vegetais. Então eu vejo muitas de vocês falando, eu vou cortar o whey protein porque ele é à base de leite.
Na verdade, não era esse o problema. E aí trocam pelo suplemento vegetal, então pela proteína vegetal. Só que a proteína vegetal, quando vocês compram um suplemento de proteína vegetal, ele é muito difícil de ser gostoso. Quem já consumiu proteína vegetal sabe que o gosto é forte, que não é gostoso quando você compra a opção neutra, sem adoçante, sem corante. Então, muitas vezes as pessoas fazem a transição por uma proteína vegetal, só que estão piorando o quadro. Por quê? Porque para a indústria deixar gostosinho, para a indústria conseguir vender esse produto, eles adicionam muito mais coisa do que o produto original à base de leite, tá? Então aí acaba sendo um tiro no pé. O que eu gosto de suplementação quando se trata de suplementação proteica? Eu gosto muito do colágeno. Colágeno também é uma suplementação para aumentar aí o seu consumo de proteína no dia a dia, mas ele é mais biodigerível, tá? Você consegue digerir de forma mais tranquila e você consegue comprar aí também com um corante natural, com um saborizante natural. Então, por exemplo, existem muitos colágenos que o corante é de cranberry, por exemplo, porque eles pegaram a frutinha e colocaram ali um corante natural. Então, vocês precisam passar a olhar, a observar a lista de ingredientes desses produtos e fugir realmente de suplementos que tenham muitos corantes artificiais, muitos adoçantes, muitos moduladores de paladar, porque isso é o que pode gerar acne em vocês, tá bom? Ponto importante. E, gente, o que eu quero trazer aqui de resumo, de síntese aqui para vocês é que alimento é muito melhor do que o suplemento em si. Então, eu prefiro que vocês aumentem o consumo de proteína de origem natural de vocês do que colocar em um suplemento. Existem casos, sim, onde suplementos serão necessários para você atingir a sua demanda, mas não são todos os casos, inclusive são poucos os casos. Às vezes você está gastando um dinheiro desnecessário com suplementos, tá? E às vezes você investindo em outras coisas ia te trazer muito mais resultado, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, da pasta de amendoim. A pasta de amendoim você tem que ver a composição. Se for uma pasta de amendoim integral, ou seja, somente com amendoim, não tem problema, tá? Existem, claro, algumas pessoas que têm alergia a amendoim, mas 5% dos casos. São poucas pessoas aí que têm alergia ao amendoim. E sempre vê aí se tem o selo de que passou pelo Inmetro, tá? Por quê? Porque um ponto de atenção aí em amendoim é a contaminação por micotoxinas, fungos, que podem gerar acne, tá? Mas assim, todas essas pastas de amendoim que a gente vê aí no supermercado, elas passam por essa legislação. E sempre veja se não tem adoçante, porque a gente vê muita pasta de amendoim, sabor chocolate branco, sabor cookies and cream. Aí, gente, você tá se enganando, você tá consumindo ali um produto que vai ter uma série de aditivos, que vai ter uma série de corantes, que vai ter uma série de alteradores aí de paladar, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida aí em relação à suplementação? Eu clareei a vida de vocês, mostrei aí os pontos importantes, que é vocês avaliarem como que tá a disponibilidade química aí dessas vitaminas, se não tá tendo interação dessas vitaminas, se o seu corpo tá preparado para receber tudo isso, tá bom? Então, era esse o pilar importante que eu queria trazer para vocês. E está liberado o nosso segundo episódio do evento gratuito Intensivão Anti-Acne, tá? Que é um evento que tá acontecendo para que vocês tenham maior contato com a minha metodologia, entendam como que funciona o meu trabalho e tenham a clareza de qual é o caminho para que vocês consigam acabar com a acne de vocês, tá? Um beijo para vocês. Espero ver vocês aí no nosso evento gratuito, tá bom? Um beijão, boa semana para vocês.